Olá, essa é a segunda aula sobre o tema estequiometria. E aqui nós vamos resolver alguns problemas de aplicação do algoritmo de resolução e também das possíveis relações de uma equação química balanceada. Problema 1. Quantos mols de amônia podem ser produzidos a partir de 5 mol de nitrogênio? Então, no primeiro passo, equação química balanceada, podemos observar que no enunciado trata-se de mol de nitrogênio para mol de amônia. Fazendo no segundo passo as relações molares. 1 mol de nitrogênio produz 2 mols de amônia. Essa já é a nossa receita. Não será necessário converter o mol. 1 mol produz 2. Agora vamos para o dado. São 5 mol de nitrogênio. 5 mol de nitrogênio podem produzir X mols de amônia. Resolvendo a proporção, multiplicando em cruz, resolvendo essa regra de 3, nós chegamos a uma quantidade em mols de amônia de 10 mol. No nosso segundo problema, nós temos o seguinte: qual é a massa de amônia produzida na reação de 10 mol de nitrogênio com quantidade suficiente do gás hidrogênio, fornecida a massa molar da amônia? Mais uma vez, equação química balanceada é o primeiro passo. Repare que aqui nós temos de mol para gramas. Nós temos um terceiro passo, que seria a conversão do número de mols de amônia para a massa em gramas, usando a massa molar. Segundo passo, relação molar. 1 mol de nitrogênio produz 2 mols de amônia. Agora vem a conversão. 1 mol de nitrogênio, cada mol de amônia são 17 gramas. 1 mol de nitrogênio produz 34 gramas de amônia. Essa é a nossa receita. Agora vamos para o dado e o pedido. O dado está no enunciado, são 10 mol de nitrogênio e o pedido, X gramas de amônia. Resolvendo a proporção, resolvendo a regra de 3, nós chegamos a uma massa de amônia de 340 gramas. No nosso terceiro problema, nós temos qual é a massa de gás carbônico produzida na decomposição de 200 gramas de carbonato de cálcio, fornecidas as massas molares do carbonato de cálcio e do dióxido de carbono. Primeiro passo, equação química balanceada. Repare que no enunciado nós temos gramas do carbonato para gramas do gás carbônico. Segundo passo, relações molares. 1 mol produz 1 mol. Usando as massas molares, convertendo de mol para gramas, 100 gramas de carbonato de cálcio produzem 44 gramas de gás carbônico. Essa é a nossa receita. Agora vem o dado e o pedido. No enunciado nós temos 200 gramas de carbonato de cálcio que podem produzir X gramas do dióxido de carbono. No quinto passo, resolver a proporção, resolver a R de 3, multiplicando em cruz, nós chegamos a uma massa de gás carbônico de 88 gramas. No nosso quarto problema, nós temos quantas moléculas de gás carbônico são produzidas a partir de 50 gramas do carbonato de cálcio, fornecida a massa molar do carbonato de cálcio e a constante de Avogadro. Primeiro passo, equação química balanceada. Nós temos aqui agora de massa para o número de moléculas, de gramas para o número de moléculas. A relação molar é de 1 mol para 1 mol. 1 mol do carbonato de cálcio, 100 gramas. 1 mol do gás carbônico são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Essa já é a nossa receita. Agora o dado e o pedido. A partir de 50 gramas do carbonato de cálcio, X moléculas de gás carbônico. Resolvendo a proporção, multiplicando em cruz, nós chegamos ao número de moléculas de gás carbônico de 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas. No nosso quinto problema, nós temos qual é o volume de oxigênio, CNTP, necessário para queimar 5 mols de gás metano. Fornecido aqui o volume molar na CNTP de 22,4 litros a cada mol. Primeiro passo, equação química balanceada, combustão do metano. Veja que nós temos agora de mol para o volume, mol de metano para o volume em litros de oxigênio. Segundo passo, relação molar. 1 mol de metano reage com 2 mols de oxigênio. Terceiro passo, conversão. 1 mol de metano reage com 2 vezes 22,4 litros de oxigênio. Essa é a nossa receita. Agora o dado e o pedido. Nós temos 5 mol de metano, reagindo então com X litros de oxigênio.
Resolvendo a proporção, nós chegamos a um volume de oxigênio necessário para consumir esse metano de 224 litros. E para finalizar, o sexto problema, onde nós temos: qual é o volume total de gases produzidos na queima de 10 litros de metano, nas mesmas condições de pressão e temperatura? Equação química balanceada, aqui nós temos que relacionar o volume em litros de metano para o volume em litros dos gases, considerando o vapor da água aqui, dos gases produzidos. Veja, se eles estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, 1 litro de metano produz 1 litro de gás carbônico mais 2 litros de vapor d'água. O dado e o pedido, a partir de 10 litros de metano, nós teremos a produção de 30 litros de gases produzidos. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.